Então, isso aí. Vamos começar com uma declaração? Eu declaro que o meu coração é uma terra boa para receber a semente, que é a palavra de Deus. Eu não vou deixar nenhuma semente escapar. Amém? É isso aí. Então, fica atento, fica ligado. Olha aí, a Bianca mudou a tela, né? Acho que o Jailson, semana passada, ele falou comigo assim, olha, eu não sei se você percebeu, mas a imagem da pessoa que estava ali era uma cópia sua, era a sua sombra. Eu falei, é mesmo? Não foi de propósito, não. Aí, não sei se por isso, mas a Bianca me deu essa tela que está mais bonita do que a outra, né? Eu vou usar essa daqui e, enfim, deixa o especialista fazer que fica melhor, né? Eu fui tentar fazer, fiz, pode até ficar legal, mas o especialista é sempre melhor, né? Então tá, semana passada a gente começou essa série para falar de mentalidade, nova mentalidade. Nova mentalidade. Você tem ideia de quantos pensamentos já passaram pela sua cabeça hoje, só nesse pedacinho do dia? Milhares, não é? Milhões, tá, se der bobeira. É assim, a nossa mente pensa, não para. Não para. E aí a gente fica, uma coisa que a gente tem que olhar, é assim, algumas lutas que a gente tem, que o campo de batalha é exatamente aí, na mente. Porque eu e você, quando entregamos a vida para Jesus Cristo, e eu gosto muito desse termo, né? Porque a gente fala aceitar Jesus, a gente entende aceitar como meu Salvador, meu Senhor, mas o termo que eu gosto de usar é entregar a vida para Jesus. Eu, um dia, entreguei minha vida para Jesus, você também? Então, você trocou com Ele. Quando você entrega a vida para Jesus, você entregou, não é mais sua, a vida agora é dele. E o que Ele fez? Ele te deu uma nova vida, Ele te deu a dele. Entendeu? Ele veio para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Então, é a troca que Deus faz com a gente. Olha, a vida de Jesus Cristo está aqui, a sua está aqui. Troca com Ele, entrega a sua, e você vai receber uma nova vida. E a gente é feito uma nova criatura, e isso é instantâneo. Sou salvo, graças a Deus, tal, é instantâneo. Mas a gente precisa desse processo de renovação da mente pela palavra. Por quê? Porque a mentalidade, às vezes, é a mesma. A gente não troca de mentalidade de um dia para o outro. A gente não troca de pensamento de um dia para o outro. A gente tem que trocar. Isso aí é gradual, é uma escolha de todo dia, eu trocar pensamentos. É uma escolha de todo dia, é o desafio nosso, de todo dia, saber o que Deus pensa a respeito de cada circunstância que a gente se depara na vida. A respeito de cada situação que se apresenta na vida. É uma escassez, o que Deus pensa disso? Por quê? Porque aquilo que eu tenho dentro é o que eu vou pôr para fora. Eu não falo sobre aquilo que eu não penso. Eu não digo aquilo que eu não penso. As minhas atitudes revelam também a minha mentalidade. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, vai revelando aquilo que a gente tem dentro da gente. A nossa mentalidade. E a gente está sendo convidado, Deus nos convida, a viver uma nova realidade. Mas, para viver uma nova realidade, eu preciso também de uma nova mentalidade. Como é que eu olho para as circunstâncias que se apresentam para mim? Como é que eu olho para um desafio que se apresentou para mim? Como é que eu olho para uma nova fase que se apresenta para mim? Como é que eu olho para uma circunstância que desafia a minha saúde? Como eu e você temos olhado para circunstâncias que têm desafiado nossa família? Eu preciso ter uma nova mentalidade. E essa qualidade aí do pensamento, a gente falou semana passada, vai semear, é uma semeadura que eu vou colher em algum dia. Vai ser próspera ou vai ser miserável, dependendo daquilo que eu confesso, dependendo de como eu me comporto, dependendo de como eu reajo, dependendo do que eu vou confessando à medida que eu vou vivenciando aquilo que está se apresentando para mim. Então, a colheita vai depender da minha semeadura. Isso aí é uma responsabilidade nossa, gente. Deus já fez o que precisava ser feito. Jesus já fez o que precisava ser feito. E o Espírito Santo faz todo dia aquilo que Ele precisa e faz muito bem, que é nos orientar, que é nos dirigir. Agora, eu é que preciso estar atento, eu é que preciso obedecer, eu é que preciso renovar a minha mente para melhorar a qualidade do meu pensamento. E aí ter uma semeadura próspera e não miserável. Entendeu? A gente sabe que Romanos 12 diz para a gente, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Quem é que tem que se transformar? Nós. Transformem-se. Olha, a responsabilidade é sua. Porque eu é que tenho que abrir a Bíblia. Eu é que tenho que separar um tempo. Eu é que tenho que abrir a boca e confessar de acordo com a palavra de Deus. Eu é que tenho que falar com Deus.
Porque Deus já fala comigo, está escrito, a palavra de Deus já está estabelecida. Agora, o que Ele falou, o que está escrito, qual a direção dele? Essa responsabilidade é minha. Então, eu tenho que me transformar pela renovação da minha mente, para eu ser capaz, estar perfeitamente habilitado a experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entende? Semana passada a gente falou sobre essa imagem aí de um homem carnal, está lá em 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo, ele explica, no terceiro capítulo, perdão, se não me engano, ele explica o que é o homem carnal, porque Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, e ele fala, eu não pude escrever a vocês como a espirituais, mas como a crentes carnais, crianças em Cristo, que não são maduras. Ou seja, eram crentes, mas ainda não eram crentes espirituais. O que é isso, crente carnal? É a nova criatura? É. Já foi salva? Sim. Mas ainda está influenciada por pensamentos que vêm de lá de fora, do mundo, alma. A gente é espírito, tem uma alma e habita no corpo. Falamos sobre isso aqui, temos sempre falado. Agora, eu sou um crente, agora eu tenho sido mais influenciado pela palavra de Deus ou tenho sido mais influenciado por aquilo que eu ouço do lado de fora? Por aquilo que, de repente, tem mais lógica, por aquilo que, de repente, faz mais sentido, ou por aquilo, porque isso aí são coisas que vêm, tem muita coisa que faz sentido, mas é o que está escrito, é o conselho de Deus, esse é o meu trabalho, de olhar o conselho de Deus. Eu acho uma coisa, beleza, eu tenho direito à opinião. Você acha alguma coisa, você tem direito à opinião, mas o que Deus diz, o que Deus pensa, é a autoridade máxima para nós? Então, eu vou abrir mão do que eu acho, vou abrir mão do que eu penso, para seguir aquilo que Deus diz que é. Esse aí, que faz isso, é o que a Bíblia chama de homem espiritual, que tem discernimento, que é salvo também, tanto quanto o outro, só que a diferença aqui é que esse aqui está influenciado pelo mundo, por coisas que estão do lado de fora. Esse outro aqui, o homem espiritual, está influenciado por Deus, pelo Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. A Bíblia não diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, mas diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. E aí a palavra ali é filho maduro. Filho que sabe ouvir o conselho do pai, sabe que tem uma direção a seguir e vai seguir essa direção. Tá? Filipenses fala, Wellington, você pergunta para mim, alguém pode perguntar, como é que eu faço? A Bíblia fala assim, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque toda hora a gente é convidado a pensar coisas diferentes. Uma vez eu estava com um amigo, ele estava conversando sobre esse tipo de coisa, né, de pensamento, de coisa. Ele fala, pô, eu estou aqui na internet, estou vendo alguma coisa, fazendo alguma pesquisa, e, de repente, pum, pimba um negócio que não tem nada a ver. Toda hora a gente é convidado. Até propaganda de roupa, a mulher aparece pelada. Né? Até isso. Ele falou assim, que é isso? Né? A gente é convidado, a internet, ela nos convida. A internet é uma bênção? Claro que é. Você que está em casa aí, de repente, você está vendo através da internet, é uma bênção. Mas todo dia a gente vai ligar a televisão e que filme que a gente vai assistir? Essa responsabilidade é minha de fazer esse filtro. O que eu estou lendo? Ou estou lendo, ou não estou lendo? Qual a qualidade da leitura que eu estou fazendo? Porque isso vai definir também a qualidade das minhas palavras. E aí vai definir a qualidade dos meus relacionamentos. E aí vai definir a qualidade da minha vida e meu futuro também, porque a gente vive de relacionamentos, amém? Não é assim que a gente vive? De relacionamentos, ninguém vive sozinho. Agora, eu tenho que ocupar a minha mente com pensamentos adequados. Quando aparece alguma coisa, eu penso só que aconteceu o pior. Por quê? Por que eu não posso pensar algo diferente? Eu falei de uma vez uma experiência, né, de uma pessoa que lá estava nervosa porque o carro sumiu. E aí, claro, naturalmente, o que a gente pensa, o primeiro pensamento que vem é o quê? Foi roubado, foi furtado. Pode ter sido, acontece. Mas, espera aí, estou nervoso. E aí aconteceu essa situação e eu perguntei, vem cá, onde estava o teu carro? Estava ali e tal, não, falando. Aí chamei um amigo que estava perto, que ali o lugar onde estava era proibido. E aí esse amigo, chegou um outro amigo e falou assim, rapaz, a guarda municipal volta e meia pega os carros todos ali. Então, deve ter sido a guarda municipal. Aí fez uma consulta lá, ligou para um e outro, e exatamente, tinham levado o carro dele para o depósito. Consequência, causa e consequência, semeadura e colheita.
Sabe, a gente vai e pensa no pior. Ah, está demorando a chegar. Aí a pessoa, às vezes, né, pensa no pior, que pode ter acontecido alguma coisa. Espera aí, vamos liberar uma palavra, que a palavra de Deus protege. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os guarda. Então tá, vamos declarar, meu filho está guardado, em nome de Jesus. Até preocupações que hoje a gente tem, por conta de tecnologia, no meu tempo, eu não vou dizer no seu tempo, no meu tempo não era assim. Eu saía de casa, não tinha telefone, né? E aí quem tinha telefone era uma pessoa da rua que tinha o telefone, era assim, né? Você se identifica com isso? E aí o que acontece? Eu saía de casa, a minha mãe só sabia que eu ia voltar quando eu voltava. Não é assim? Mas ia ligar para onde para saber se eu tinha chegado? Porque hoje a gente tem isso, né? Avisa quando chegar. Manda um WhatsApp quando chegar, para dizer que chegou bem. Não tinha isso. Saía de manhã e ela sabia que eu tinha chegado bem quando eu chegava. E ninguém ficava desesperado. Não era assim? Você saía e voltava. E ninguém ficava nervoso. E se você demorasse um pouco mais, ou né, de repente demorasse, mas não era como hoje, porque a gente vai tendo recursos, acelerando, 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 e o ritmo lá fora, a tendência é nos acelerar, para a gente sair daquilo que a palavra de Deus diz, de confiar nele. Eu confio no Senhor, eu durmo em paz, eu deito e logo durmo, porque o Senhor, eu confio nele. Ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza. Né? Meu filho, vai em paz e vai voltar seguro, em nome de Jesus. E a gente confiava nisso. E tem que continuar confiando. Mesmo tendo outros recursos, mesmo tendo como monitorar, tem recursos hoje que a gente clica ali e sabe onde que o filho está, né? Porque ele tem o celular também, aí você sabe se ele está lá, o itinerário que fez. Não é assim? Tem tudo isso. Tem tudo. Agora, o que Deus quer é que a nossa bússola seja a palavra, seja o Espírito em nós, para a gente andar tranquilo. Porque se a gente não está andando em paz, não é a vontade dele. Se a gente está andando ansioso, não é a vontade dele. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está aí? Mas isso tudo é pensamento. Isso tudo é mentalidade. Eu tenho que fazer o quê? Conformar a minha mentalidade à palavra de Deus. Quantas pessoas, às vezes, antecipam diagnósticos? Por quê? Porque tem tanta coisa do lado de fora. Outro dia eu estava conversando com 2 colegas de trabalho, e 2 amigos, e aí falando, um falou um diagnóstico, o outro, depois ele falou até em tom de brincadeira, assim, rapaz, eu conheço uma pessoa que também teve isso, aí já começa, já era. Quem está lá fora não vai te dar o diagnóstico da palavra, gente. O diagnóstico da palavra já foi dado. Agora é meu papel e seu papel olhar para o que a palavra de Deus diz, olhar para Deus e falar com Deus e falar o seguinte, fulano disse isso, mas o Senhor diz isso. Eu fico com o Senhor, eu fico com a tua palavra, e eu vou confessando a tua palavra, que é a verdade, até que a realidade se molde à verdade, e ela vai se moldar à verdade. Amém? Então, mas aí, transformação não vem sem mudança de pensamento. Quero ser transformado, tá bom? Tem que mudar de pensamento. Quero ser transformado, o que eu faço? Tem que mudar de pensamento. Esse progresso, essa alma próspera que a Bíblia fala, não vai acontecer fora da palavra de Deus. Eu preciso mudar alguns conceitos, alguns paradigmas de vida, de comportamento, de saber quem Deus é. Gente, como é que eu sei quem Deus é? Como é que eu sei quem Ele é? Só como é que eu conheço Deus? Eu sei de Deus porque alguém me disse. Eu sei o que eu sei de Deus, a maioria, e eu vou falar de crentes, a maioria dos crentes, o que sabe porque alguém disse. Mas Deus quer que a gente ouça e vá lá na palavra de Deus para ver o que Ele diz para a gente também. E se tiver de acordo com o que eu estou dizendo aqui, Paulo falou, olha, ainda que alguém venha, ainda que um anjo apareça aqui e pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. É isso mesmo, o Wellington está pregando, mas está fora do que a palavra de Deus diz, não deem ouvido. Não deem ouvido. Se eu disser alguma coisa que está fora da palavra de Deus, não me ouçam. Porque eu não posso pregar nada que está fora da palavra de Deus. É a palavra de Deus e ponto. Mas, às vezes, a gente sabe tanta coisa porque a gente está acostumado a fazer assim, porque lá eu faço assim, porque eu sempre fiz assim, porque alguém me ensinou assim, mas eu aprendi de Cristo que me ensinaram. Eu tenho aprendido de Cristo aquilo que está na minha mente, no meu coração. Como é que eu aprendo de Cristo?
é dedicando tempo para Ele. O que eu sei de Deus é o que eu sei porque eu vi que aconteceu na vida do fulano, ou que aconteceu na vida do ciclano, ou é porque eu creio na palavra pelo que está escrito e eu não ando por aquilo que eu vejo, mas por quem eu creio. Ah, porque então fulano, mas eu conheço o caso de ciclano, eu não conheço o caso... não esquece. Você não conhece ninguém, gente, eu também não. Só quem te conhece é você mesmo e Deus que te conhece. Só quem sabe os pensamentos que passam na mente de cada um e o coração de cada um é o nosso Pai, é Deus. O Espírito, sim, Ele sonda nosso coração. Ele sabe o que vai aqui. Então, eu não posso viver baseado em experiência de outros. Eu vou me dar mal por aí, porque aí eu vou abandonar a palavra. Porque, veja só, a palavra é uma, amém? É uma só, não muda. Aí você vê uma experiência de um jeito aqui, uma experiência de outro jeito, uma experiência de outro jeito e uma experiência de outro jeito. O que mudou? A palavra é a mesma, o que muda é sempre a terra, aonde a semente cai. E aí eu não vou entrar no julgamento das pessoas, eu tenho que olhar para essa terra aqui, que é o meu coração, e dizer, Senhor, a minha terra vai ser sempre uma terra boa, eu não vou deixar a sua semente escapar, ela vai cair aqui, vai crescer e frutificar 100 por 1, porque eu confio na tua semente, na tua palavra, e eu sei, e eu creio, eu quero acolher sempre como uma terra pronta para a tua palavra. O que muda a nossa vida é a palavra, o que nos transforma é o quanto nós sabemos de Deus, mas por nos relacionarmos com Deus. Simplesmente desse jeito, eu me relaciono com Deus. É uma questão de relacionamento. Eu posso escrever e saber muito a respeito de alguém sem conhecê-la de verdade. Fã-clube não é baseado nisso? As pessoas, eu e você, a gente sabe de um montão de gente, conhece a história de pessoas, né? Sabe detalhes da vida de pessoas, é só ler uma biografia que eu vou saber da vida da pessoa. Biografia de um montão de gente está escrita por aí. Qualquer pessoa que você disser, alguém aí, de repente, da história, tem uma biografia. E aí você sabe, até o que ela gosta de comer, de repente, está escrito lá. Mas eu a conheço? Não. Ela sabe quem eu sou? Não. Porque esse é o legal do nosso relacionamento com Deus. A gente conhecer, a gente saber quem Ele é, mas também ser conhecido dEle. Ele olhar para a gente, eu sei quem você é meu filho, eu te conheço. Eu conheço você. E aí Deus nos chama para um relacionamento. Tem muita gente que fala e até escreve sobre Deus também. É possível falar e escrever sobre alguém que você admira? É, mas conhecer é o convite de Deus. Conhecer é o convite de Deus. Por isso, esse Salmo 34 que a gente leu aí, eu quero convidar de novo você a abrir o Salmo 34. A gente tem que sair do estágio de admirar Deus para andar com Ele. Para contemplar na beleza, contemplar a beleza da santidade dEle, por andar com Ele todo dia, desfrutar da presença dEle. Sabe, não conhecer Deus porque alguém falou, não, mas porque eu invisto um tempo em conhecer. Conhecer é falar, mas conhecer é ouvir também. Não é chegar nele simplesmente com uma lista de coisas que eu tenho a pedir, embora seja legal, seja correto, a Bíblia fala, pode pedir e dá-se-vos-á. Mas não é só isso, é um relacionamento com uma pessoa. E aí eu só vou saber os gostos dela de verdade, o quanto eu estou agradando ou não estou agradando, quando eu ando com ela. Não é fazer o que ela quer, porque olhar regras, não, é andar, ter um relacionamento. A Bíblia fala assim, bendizei ao Senhor em todo o tempo, capítulo 34. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu vou me gloriar no Senhor, a minha alma vai se gloriar no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma ali exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus medos. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Quão bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie, então, a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Está entendendo? Que Deus está ouvindo aquilo que você fala. Deus se agrada de escutar seus filhos. Isso aqui tudo são promessas. Depois releia o capítulo 34 de Salmos. Mas pensa, versículo por versículo, o quanto Deus se agrada e quer o nosso bem. Versículo 16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Ele não diz que a gente não vai ter aflições, está entendendo? Deus não fala em momento nenhum que a gente não vai passar por aflições. Mas ele continua, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso aponta para Cristo. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Isso aí, esse Salmo 38, se você ler com um pouquinho mais de calma, meditando, versículo por versículo, ou pedindo ao Espírito Santo para apontar um versículo para você, você vai ver que é relacionamento. E relacionamento passa por confiança. É tempo. Tempo. Quanto tempo eu ando com Deus? Quanto tempo eu me dedico? Sabe? É relacionamento. Eu e Ludmila, a gente está casado há 21 anos, fora os 6 anos que a gente namorou e tal, noivou. 21 anos de casamento. De repente você está aí, você tem mais tempo ainda, e é isso. A gente vai conhecendo o outro à medida que a gente vai andando junto. Com Deus não é diferente. A gente vai conhecendo e sendo conhecido de Deus à medida que a gente anda com Ele. E aí a gente vai entendendo os pensamentos de Deus que são bons, a gente vai entendendo os planos de Deus que são bons, os propósitos de Deus na nossa vida que são bons, e isso vai lançando fora todo medo, sabia? Por quê? Porque o medo é assim, eu não sei do meu futuro, mas à medida que você anda com Deus, Ele te dá a tranquilidade de dizer assim, eu que sei que tenho os pensamentos eu tenho a seu respeito, tenho planos de paz para você, eu tenho um futuro para você, para te fazer prosperar. Aí a gente, puxa, descansa, sabe? Como é que eu vou crer em alguém que eu não confio? Alguém que me diz alguma coisa, mas eu não confio nessa pessoa. Eu vou acreditar na palavra dela? Como é que eu vou crer? Crença é uma questão de confiança, é uma questão de tempo, gente. Não é questão de ir à igreja, chegar à igreja e achar que em 3 meses vai estar tudo resolvido na minha vida. Não. Não é uma questão disso, é uma questão de eu me relacionar. Enquanto eu caminho com Deus, descansando nele, fazendo o que eu preciso fazer, eu vou crendo e ampliando a minha confiança na palavra dele, de que o que ele tem que fazer na minha vida vai ser feito, e de que todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, que andam com ele. E eu e você estamos nesse caso, amém? Olha aí, Salmo 91, o versículo 1 e 2 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, quem é que pode fazer essas afirmações? Quem é que faz essas afirmações? É quem habita. Habita diz respeito à permanência, a permanecer. O que é habitar? É morar, não é? Não é morar? Quem habita em você? Hoje é o Espírito Santo. E você não sabe que você não é mais seu, você já sabe disso, você conhece esse texto? A Bíblia fala, você não é mais seu. Amém? Meu corpo pertence ao Espírito Santo. Você pertence ao Espírito Santo. Está escrito isso. Você foi comprado e foi caro o preço. Então, o Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, esse é a pessoa que pode dizer ao Senhor, olha, Senhor, tu és o meu refúgio. Eu estou aqui na tua presença, eu permaneço na tua presença. Abre aí comigo o Salmo 91 também. Vamos de Salmo hoje, hein? Salmo 91, aquele que fica aberto aí, né? Nos táxis, não é esse? Nos táxis, nas casas, aí debaixo, do lado da cama. Não é para ficar aberto pegando poeira, gente. É para a gente ler, meditar nele, confiar no que está escrito. O
O salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sente, descansa quem confia. Só descansa quem confia. Só descansa quem permanece. Então, esse que descansa diz ao Senhor: olha, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. E aí segue, olha só a promessa: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vai te cobrir com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua, tu não serás atingido. Somente... Tem alguém com guarda-chuva aí? Alguém trouxe guarda-chuva hoje? Hã? Tem alguém com guarda-chuva aí? Me empresta. Olha aí. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Me empresta o guarda-chuva? Ah, está no carro? Opa, está chegando um aí. Isso. Não tem goteira não, tá, gente? Isso, abre aí. Guarda-chuva bonito, né, rapaz? Sabe o que é isso? Aquele que habita. Isso aqui é o Senhor, gente. Só para ilustrar, para ficar bem claro para a gente. Isso aqui é o meu Deus, é o meu Senhor, que nos cobre. Aquele que habita, que permanece, que mora, que não sai da presença do Senhor, vai olhar para um lado, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Sabe quando que eu não sou atingido? E aí eu vou falar assim, a Bíblia fala: somente com os teus olhos contemplarás e verás. É eu andar, e o guarda-chuva me acompanha. É Deus me acompanhando onde quer que eu vá. Deus me acompanhando e andando comigo, eu andando com Ele. E aí, enquanto eu estiver na posição que Ele me colocou, essa é a posição sempre debaixo do guarda-chuva. Para onde quer que eu vá, eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro lado. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque Ele está sobre mim. Gente, Ele é o meu guarda-chuva, é o nosso guarda-chuva. Ele, eu só preciso permanecer nele, eu só preciso continuar habitando nele e andando na direção que Ele apontar para mim, sem sair do plano que Ele estabeleceu para mim e para você também. Gente, essa é a nossa tarefa. Essa tarefa só vai se dar a partir de uma mentalidade renovada, de saber qual é o propósito dele na minha vida, de saber o que ele tem, que planos ele tem, de uma confiança e saber que o meu futuro, o seu futuro, vou dizer isso para você, o seu futuro já está preparado. O seu futuro já está preparado para ser brilhante na presença dele, mas o seu futuro, você, para chegar ao seu futuro, ao propósito dele, precisa continuar andando debaixo desse guarda-chuva, para você somente contemplar e olhar o que Deus está fazendo. Não saia debaixo do guarda-chuva. O Salmo 91 está apontando para esse guarda-chuva, que é a presença dele. Mas se eu não conheço, se eu não sei, eu vou sair do guarda-chuva. Qualquer outra coisa vai me atrair, qualquer outra coisa vai me chamar a atenção. E a gente, como noiva, outro dia, não sei se foi aqui, em algum momento, a Ludmila estava falando da noiva. A noiva, quando a Bíblia fala da noiva, ela apresenta Cristo. É a relação entre nós, a igreja, e Cristo. A noiva é a igreja, Cristo é o noivo. E a noiva está numa jornada, mas às vezes a noiva está tão preocupada na ornamentação da igreja, com o vestido, e como vai ser, e o que vai fazer, quem serão os padrinhos, quem serão as pessoas que estarão na festa, e ela se desliga do noivo. Gente, Deus está nos chamando para a gente se ligar no noivo, Cristo, que voltará. Para a gente não sair debaixo do guarda-chuva, e não ser atingido, e não sujar a roupa da noiva, e não desmanchar o cabelo da noiva, e ela não se apresentar de qualquer forma para o noivo. Mas isso é através de uma mente renovada pela palavra de Deus. Só uma mente, uma nova mentalidade, é que vai conseguir andar olhando para o alvo, para Cristo, sem se distrair com aquilo que não é o mais importante, porque o mais importante é se encontrar com o noivo. Amém? Obrigado pelo guarda-chuva. Epa, que bom que teve o guarda-chuva aí. Que bom que tinha um guarda-chuva. Você está comigo aí? Amém? A gente não vai se distrair, não. Olha aí, como é que eu vou crer em quem eu não
confio, mas para confiar eu tenho que me relacionar. Para confiar é tempo. Cheguei na igreja agora, poxa, eu queria tanto que acontecesse isso. Não, eu tenho que ser construído por dentro. Construção por dentro começa a partir de uma mente renovada. Eu preciso renovar a minha mente para ficar tão renovada quanto a nova criatura é. Eu tenho uma nova natureza. Uma nova natureza exige uma mentalidade também renovada na palavra de Deus, porque Deus não quer que eu faça coisas, fique fazendo coisas para Ele, mas que eu viva para Ele, você viva para Ele. Você entregou a sua vida para Jesus, você entendeu? A sua vida não é sua, é de Jesus. Lá fora o pessoal fala, meu corpo, minhas regras. Não, agora somos corpo de Cristo, regras de Cristo. Amém? É isso aí. Aí, a gente vai lá, como é que eu confio em alguém que eu não conheço? É conhecer. Se alguém pede, se joga daqui, o grau de confiança é que vai dizer se eu vou me jogar ou não. Vem que eu te seguro. Igual a gente faz com criança, você faz com seu filho, já fez com uma criança, né? Se joga daqui, a criança olha e sou bobo. Ela não te conhece, ela não se joga. Mas se ela te conhece, sabe que você vai pegar, ela se joga. É o quê? Confiança. Confiança estabelecida. Como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Olha aí, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer em quem não ouviram falar? E como vão ouvir se não há quem pregue? E Deus está nos chamando para a gente crescer, desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós, mas não só isso, para a gente proporcionar a outros que eles desfrutem também aquilo que Ele tem proporcionado. Nunca termina em nós. Lembra que a gente leu Atos? Para nós, para os nossos filhos e para aqueles que estão longe. Para nós, para os nossos filhos e para aqueles que estão longe, mas vão se aproximar. Esse processo aí, quando que eu faço? Como é que eu faço? É todo dia. Todo dia. Todo dia. Wellington, todo dia? É, todo dia. Tem coisas que eu quero que aconteçam na minha vida. Você vai ver acontecer na sua vida à medida que você for renovando a sua mente pela palavra de Deus. Porque só assim, pela palavra, as decisões certas, as melhores decisões vão ser tomadas. Só pela palavra você vai experimentar a manifestação do poder de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, está escrito isso, Jesus falou, esse é o que me ama. Então eu amo, demonstro meu amor a Deus à medida que eu me relaciono com a palavra dele. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a promessa da manifestação de Cristo nas nossas vidas, do poder de Deus nas nossas vidas, está associada a um crescimento, a um investimento na palavra de Deus. Toda promessa, você falou isso outro dia, não foi quarta-feira, toda promessa tem uma condição. Se atentamente, ouvires a minha voz, é sempre assim. E aí tem as promessas, mas eu tenho que andar. Como é que eu... Uma vez eu fui e falei de Jesus para uma pessoa, um rapaz, estava no hospital, uma condição lá muito delicada, mas ele estava muito magoado. E aí eu falei de Jesus para ele, tudo, e aí falei, você não quer entregar a sua vida para Jesus? E na hora ele falou assim, quero não, pastor. Eu falei, caramba, quero não, porque eu ainda estou chateado, eu sei quem fez isso aqui, eu ainda vou atrás, não sei o que, aquilo. Enfim, aí eu orei para ele, até na hora eu falei, cara, você não acha que é meio cara de pau a gente querer que Deus cure, querer que Deus faça e tal, mas eu não quero andar com ele, não. Só quero isso aqui. É como se dissesse, Edmundo, me dá um negócio aí e tal, mas não quero nada contigo, não. Você não acha que é meio cara de pau a gente fazer isso, não? Falei para ele. É o que muitas vezes as pessoas fazem. Eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem sentar à mesa com Deus. Não querem andar com Deus. Não querem ter um relacionamento com Deus. Mesmo sabendo e sabem que Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Mas não querem um relacionamento com Deus. Então não vai experimentar a transformação. Então não vai experimentar o milagre. Então não vai experimentar a bênção. Entendeu? Não vai, porque não anda com Deus. Como vão andar dois se não concordam? Não vão andar juntos. Casamento é isso. Noiva e noivo. Então eu preciso renovar a minha mente para que ela se alinhe com o meu espírito renovado. Você entende isso? Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5, versículo 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, graças a Deus, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas são aqueles pensamentos que têm sentido, até bacanas, parecem, né? Mas não são mentirosos.
Coisas que parecem fazer sentido, mas são mentirosas. Aquelas frasezinhas que nada a ver, não tem nada a ver. Frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, afinal, né? Parece interessante isso, né? O importante é ser feliz. Tudo isso é mentira, não está escrito. Só há um caminho, que é Cristo. E nele, só nele há alegria. Amém? Olha aí. A maneira como a gente vê as circunstâncias, se é com o olhar natural ou com o olhar de Cristo, vai definir a nossa postura e as nossas decisões também no dia a dia. Aconteceu alguma coisa. Eu não estou dizendo que a gente não toma pancadas e baques e a gente se sente abalado com uma situação, uma notícia qualquer que a gente recebe. Eu não estou dizendo isso. Mas é diferente de ser governado por um sentimento, ser governado por um diagnóstico que alguém me dá, e aí eu depois não olho o diagnóstico que Deus me deu, que Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, ó, no capítulo 54 de Isaías, 54, certamente, legal que o Isaías fala certamente, ou seja, sem dúvida, com certeza, ele levou sobre si nossas dores, 53, 4. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não tenham dúvida de que ele levou. Então, o que eu vou anunciar? Que ele levou sobre si as enfermidades. Como desconhecidos, olha só o que Paulo diz aqui, ó. Apesar de ser bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Eu queria chamar a atenção, não negritei aqui, mas ele fala aqui, ó, entristecidos, mas sempre alegres. Como é que pode alguém entristecido, mas sempre alegres? Ah, Wellington, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei, você também não sabe o que já fizeram comigo. Tá bom, empatou, mas eu sei o que Jesus fez por mim e fez em mim. Você também sabe o que Jesus fez por você e em você. E é aí que você se alegra. Quando você, todo dia, desperta o homem interior, a pessoa interior que você é, o espiritual, e aí se alegra no fato de ter o Espírito Santo habitando em você. Essa é a maior obra que alguém poderia ter feito na minha vida e na sua vida. Você entende? Isso lança fora medo. Como é que eu lido? Como é que a gente vai se relacionar com medo no dia a dia? Medo não é natural. Medo veio a partir do pecado. A primeira pessoa a ter medo teve quando? Quando pecou. Não foi isso? Adão, o homem, a mulher. Quando Deus apareceu e chamou, o que eles fizeram? Se esconderam. E eles falaram, porque nós tivemos medo, porque estávamos o quê? Nus. Mas quem te avisou que você estava nu? O medo começou a partir do pecado, gente. Porque antes do pecado não havia motivo para ter medo. Antes do pecado, antes do erro, não havia motivo para se esconder. Não havia motivo para ficar preocupado. Tudo isso veio a partir do pecado. E a proposta de Deus é nos fazer uma nova criatura e nos restaurar a posição original de filhos de Deus, a posição onde a gente não tem mais medo do pecado, não tem mais medo do que vai acontecer, porque a gente sabe que o que vai acontecer, Deus já fez um plano para mim e para você, muito bem estabelecido. E aí a gente fica com medo, o medo vem, mas ele vai se instalar, aí é outro passo. Uma coisa é o medo chegar, outra coisa é se instalar. E a gente está vendo que nos dias de hoje, quanta gente tem vivido presa ao medo. Medo, de repente, do futuro, medo de sair do lado de fora da rua, medo de tantas coisas. E o que a Bíblia fala sobre medo? Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação. Não sei o que vai ser do meu futuro. Não, eu sei o que vai ser do meu futuro, sim. Eu sei que Deus tem planos. E se eu quero saber mais a respeito do meu futuro, eu me relaciono com Ele e Ele vai abrindo meu coração e meus olhos para enxergar aquilo que nem está aparecendo agora, mas que já está certo lá na frente. Ah, meus filhos, eu não sei o que serão dos meus filhos são herança do Senhor. E eu sei que Deus tem um plano e um propósito para a vida deles, e eles vão ser agentes de influência do reino de Deus onde estiverem. Deus tem um futuro brilhante para os meus filhos, e para os seus filhos, para os nossos filhos, as nossas gerações. Mas o verdadeiro amor, ou seja, a palavra de Deus é que lança fora esse medo. Olha Salmo 56, 3 e 4. Quando eu estiver com medo, o que eu vou fazer? Confiar em Ti, Senhor. Em Deus, cuja palavra, olha a palavra, eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei, não ficarei com medo. O que me pode fazer o simples mortal?
Quando você estiver com medo, o que você vai fazer? Confiar em Deus. Olhar para a palavra dele, procurar o que ele diz na palavra dele sobre aquela circunstância. Daqui a pouco isso tudo já faz parte de você. E a hora que isso aqui estiver tudo junto, reunido mesmo, ligado no coração, ninguém segura você. Vai aparecer uma circunstância, você vai tomar um baque, tudo, mas aí você, peraí, vou me posicionar aqui. Quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor. Olha Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Podemos dizer com confiança. Então é para dizer com confiança. O Senhor é o meu ajudador, não terei medo. O que os homens vão poder me fazer? Tenho medo da morte. Aí Jesus vai e fala, está no meu coração. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e não morrerá eternamente. Ah, tá bom. Salmo 4, 8. Em paz eu me deito e logo adormeço, logo durmo, porque só Tu, Senhor, me faz viver em... Mas é uma confiança, é a segurança que é gerada pela confiança, e confiança é relacionamento, é tempo. Por isso a Bíblia fala, permaneçam, permaneçam, permaneçam. É conhecer e prosseguir em conhecer, diz a palavra. Vai mudar algumas coisas hoje? Hoje eu vou ver algumas mudanças, outras eu vou ver ano que vem, ou amanhã, ou daqui a um mês, mas eu vou permanecer até Jesus voltar. Deus não é fada madrinha, que fala, estala o dedo, bota a varinha assim, ó, e pronto. Fada madrinha é até meio cruel, né? Ela não deixa você escolher o vestido. Não é assim? Vai, pega a abóbora e vai lá e pum, virou a carruagem, o ratinho vira cavalo, mas tem prazo de validade. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Meia-noite, amiga, se você estiver na festa e não correr para pegar a carruagem, vai virar abóbora, vai ficar descalço pelo caminho e com a roupa velha. Com Deus não é assim. Ele nos deu vestes novas e nos deu a palavra, que é a água, para a gente lavar todo dia. Amém? Olha aí, alguns versículos que eu deixei aqui, que eu trouxe. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não vivemos com medo, amém? Não temos medo. Eu peguei essa definição aqui, a Lúdia, eu acho que já passou uma vez, da psicologia. A gente não desrespeita a ciência, não. Né? A gente não desrespeita a ciência, mas a ciência é de Deus. Se a gente vai ao médico, o médico dá um diagnóstico, fala, faz isso, toma um tratamento, faz isso, a gente vai seguindo, mas vai anunciando a palavra, até que a realidade que a gente está vendo, ela tome a forma da palavra. O remédio que você está tomando tem tempo de validade, vai acabar. Porque se você fizer esse trabalho de confessar a palavra. A ansiedade é definida na psicologia, eu peguei isso aí, está a fonte ali embaixo, condição emocional de sofrimento, presta atenção nisso, ansiedade. Muita gente hoje tem problema de ansiedade. Escuta isso, a gente já vai acabar o culto aqui. Condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Isso combina com a realidade da nova criatura que eu e você somos? De sofrimento? Não. Indefeso, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Você está indefeso? Você tem um refúgio, você tem uma fortaleza. Você e eu, nós lemos aqui no Salmo 38, que Ele dá ordem aos seus anjos, a nosso respeito, para nos guardar, nós os que tememos. Você está indefeso? Então, a gente, crente em Cristo Jesus, cheio da palavra, a gente não pode ficar refém da ansiedade. A Bíblia fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, já agradecendo, apresentem seus pedidos a Deus. E a consequência disso, e a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes, coração e mente renovada pela palavra. Vamos ficar de pé? Vai guardar em Cristo Jesus, porque nele é que nós somos aperfeiçoados. Tá bom? Não tenha ansiedade. Eu creio com todo o meu coração.
Ansiedade não foi feita para mim e para você. Está escrito, não andeis ansiosos. Medo, a gente não recebeu o espírito de medo. Não é isso? Ah, Wellington, mas é alguma coisa que vai acontecer. Se relacione com Deus. Confie em Deus. Apresente para Ele e descanse nele. Ah, vou deixar de dormir. Não deixe de dormir. A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto eles... Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Você não vai resolver se ficar acordado. Ah, Wellington, é muito difícil. Vai dormir. Conversa com Ele. Descansa nele. Gente, esse é o inimigo invisível, o medo. Medo é isso aí, gera sofrimento, gera ansiedade, que a pessoa não sabe. Mas à medida que eu cresço no entendimento revelado da palavra de Deus, e isso vai entrando em mim, essa palavra vai envolvendo o meu coração a tal ponto de ser uma só em mim. E aí, eu e ela sermos um só, e isso preencher, não tem espaço para outra coisa, não. Porque eu vou ter uma confiança, essa confiança vai crescendo, de que o meu futuro já foi preparado. Já foi preparado. Deixa eu ler um salmo aqui com você hoje, também, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, substância ainda informe, quando eu nem estava formado. E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Eu não poderia contar, seriam maiores do que os grãos de areia, está escrito isso. Então o meu futuro já está programado? Está. O que eu tenho que fazer agora? Renovar minha mente para andar numa nova mentalidade e poder andar debaixo daquele guarda-chuva que vai me levar para o meu futuro. O que Deus quer de mim, de você, de cada um dos seus filhos, é que a gente ande dirigido pelo Espírito dele, debaixo do guarda-chuva, para a gente olhar, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e você, nós não seremos atingidos, porque nós estamos debaixo daquele guarda-chuva maravilhoso, que nos protege, nos guarda. E aí a gente vai experimentando, e cada experiência de cada dia vai fortalecendo a nossa fé, vai fortalecendo a nossa confiança, para a gente entender que Deus tem um futuro próspero, lindo, preparado para mim e para você, para os nossos filhos, para a nossa casa e por aqueles que hão de ser apresentados ainda, hão de chegar. Estão longe, podem estar longe, mas isso é o que eu estou vendo. Mas eu já agradeço e louvo, porque eles serão aproximados. Você entendeu essa manhã, essa mensagem? Agora, eu não posso ficar abrindo a boca para falar coisas só porque eu estou vendo. Ah, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Eu não tinha jeito, gente. Talvez você possa olhar para o seu passado e dizer, não tinha jeito também. O médico já disse que eu também não tinha jeito. No meu passado. É isso, mãe? O médico falou que não tinha jeito. O médico já disse. Imagina seu filho sair na feira, derrubando as barracas todas da feira. Sou eu. Derrubando tudo que é barraca da feira. Quebrando tudo. Uma crise. Por causa de uma crise. Imagina o médico dizer que ele, no futuro, eu não sei. Se prepara para o manicômio. Foi isso, mãe? Estou aqui. Tomei remédio? Tomei. Bom tempo. Gardenal. Tomei. Mas estou aqui. Hoje eu tomo? Há muito tempo que eu não tomo. Desde a minha adolescência. Acabou. Sou curado. Você também. Seus filhos também. Sua casa também. Agora você vai ficar confessando e dizendo que não tem jeito? Porque alguém também disse que não tem? Ao invés de dizer o que a palavra diz, ao invés de concordar com Deus, vai concordar com o que estão dizendo lá. Não que você não tenha que tomar um remédio, não. Vai lá, toma. Como diz o meu tio lá. Toma um remédio em nome de Jesus. Sabe? Mas começa a declarar que aquilo ali tem tempo para acabar, porque Jesus já fez o trabalho perfeito.
Começa a declarar que seu filho tem saúde, sua filha tem saúde. Começa a declarar que o espírito de vida habita em você. Você tem saúde. E aí vai acabar. E vai acabar, vai passar. Vai passar, vai passar. Mas aí não começa, aí não mais molde a sua mente pelo que diz a palavra. Agora você não vai ter o que dizer se não ler a palavra, se não meditar na palavra. Aí vai ficar refém das circunstâncias, porque eu não sei o que dizer. Imagina se Jesus não soubesse o que dizer quando foi tentado no deserto. Se ele não tivesse um relacionamento com a palavra, ele ia dizer o quê? Show, seu diabo. É o que ele ia ter para dizer. Espera aí que eu vou chamar alguém para orar por mim. É o que ele ia ter para dizer. Mas ele disse para Satanás, está escrito. E toda vez que Satanás se apresentava, para dar ele uma visão de alguma coisa que podia ser tentadora, e era tentadora, aí ele falou, olha só, mas está escrito, eu conheço a palavra, e conheço quem falou. O negócio não é só ter a promessa, é confiar em quem fez a promessa. Eu falei isso aqui já. De 2 em 2 anos aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas, milhares de pessoas fazendo promessas. Agora, se as promessas são cumpridas, é outra história. A gente tem promessas, mas a gente confia em quem fez a promessa. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Pai, quero te louvar por essa manhã de ensino, onde nós entendemos que a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua palavra vem através do entendimento revelado e de uma mente renovada. Senhor, muito obrigado, Senhor, por renovar nossa mente nessa manhã, dizendo para nós que a gente não precisa viver e andar com medo, porque nós temos quem nos guarde, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habita em nós. Pai, muito obrigado por entendermos que a gente não anda e não precisa andar nessa condição de sofrimento que é a ansiedade, porque a Tua palavra nos aponta um futuro brilhante na Tua presença. Já nos anuncia o Espírito Santo, obrigado por já nos anunciar coisas grandes e firmes que a gente não sabe, por nos antecipar coisas, por nos mostrar um futuro na presença de Deus para nós e para os nossos familiares. Muito obrigado por essa manhã, onde nós entendemos a importância da renovação da nossa mente pela Tua palavra revelada, para nós termos o que combater, o que fazer no dia mau, confessando a Tua palavra até que a realidade se molde à verdade que é a Tua palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu declaro uma manhã, uma tarde abençoada para cada um dos meus irmãos. Declaro um dia na Tua presença, Senhor, um dia cheio de alegria, em nome de Jesus. Declaro uma semana maravilhosa para a glória do nome de Jesus. Amém?